Aqui no livro de Isaías, capítulo 53, versículo 6, fala assim: Todos nós as pessoas, né? Todos nós andamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho. Mas o Senhor fez cair sobre ele, quem? Jesus. Fez cair sobre Jesus a iniquidade de nós todos. Então, Jesus serviu como bode expiatório, né? A iniquidade, o nosso pecado. A gente nem tinha nascido ainda e Jesus já estava levando na cruz o nosso pecado. Olha só que nós temos que ser muito gratos a Deus. Porque a gente nem nasceu ainda, nem tinha nascido, nem sabia que ia nascer. Tem 2000 anos que Cristo veio ao mundo, né? E padeceu por nós. 2000 anos, olha só. Então, nós temos que ser muito gratos a Deus e obedecer a Jesus em tudo. Nós temos que ser ovelhas de verdade, né? Olha lá no 7 fala assim: Ele foi oprimido, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro que não abriu a sua boca. Ele ficou quietinho. Ele não reclamou. E outra coisa, Jesus sabia que ia morrer. Ele não foi assim de forma inocente, assim que ele não sabia para onde ir. Ele sabia que ia morrer. A questão do bode expiatório é o seguinte. Começa lá no livro de Levítico, né? Se você quiser acompanhar, é o livro de Levítico, capítulo 16. A partir do versículo 10. Capítulo 16, a partir do versículo 10, você pode ler na íntegra, que aí você vai entender que é o sacrifício que Deus pediu para o povo hebreu fazer, o povo de Israel. Aqui eles ainda estavam no deserto, eles não tinham entrado ainda na terra prometida. Então eles estavam no deserto, então era o jeito que eles tinham que fazer para perdão dos pecados. Antes de Jesus morrer na cruz, era assim que o povo fazia. O povo deveria trazer 2 bodes para o templo. Aí o sumo sacerdote, que hoje em dia é representado pelo pastor, lançava a sorte. Um dos bodes era sacrificado, ou seja, era morto como oferta pelos pecados do povo. Aí o sangue desse bode era levado diante de Deus e servia como substituto, levando o castigo que as pessoas mereciam pelo pecado, que era a morte. Então, o nosso pecado nos levava à morte. Não tinha como assim. Todo mundo que pecava tinha que morrer. Aí, para não morrer, a pessoa levava um bode para morrer no lugar daquela pessoa, entendeu? Aí, vamos lá. O segundo bode era o bode expiatório. Depois de sacrificar o primeiro bode, ou seja, depois que o primeiro bode morria, aí o sumo sacerdote colocava as mãos na cabeça do bode que estava vivo, né, que é o expiatório, confessava os pecados do povo. Então, explicando de novo, a pessoa levava 2 bodes, um ia ser morto e o outro continuaria vivo. Aí o que morreu, tirava todo o sangue dele e apresentava diante de Deus. Olha aqui, Senhor, esse sangue vai representar como se fosse o sangue dessa pessoa que pecou contra ti. Aí o outro bode que estava vivo, o sacerdote colocava a mão na cabeça dele, assim, sabe quando vai orar na nossa cabeça? Então, colocava a mão na cabeça desse bode e falava os pecados. Olha, ele mentiu, ele furtou, ele bateu em alguém, ele fez isso e isso. Sabe quando a gente confessa os nossos pecados para Deus? E tem que deixar, senão Deus não perdoa a gente. Aqui, nesse caso, as pessoas viviam fazendo esse tipo de sacrifício direto, porque elas viviam pecando. Elas não deixavam o pecado dela, né? Porque haja bode desse jeito, né? Imagina, até o dia de hoje se fosse assim. Jesus já morreu na cruz justamente por isso. Não precisa mais ficar levando nenhum tipo de animal para morrer, para perdoar nosso pecado, porque Jesus já foi como bode expiatório, ele já levou nossa culpa, o nosso pecado lá na cruz. Então, colocava a mão na cabeça desse bode e aí falava todos os pecados, transferia os pecados daquela pessoa para o bode, entendeu? Depois ele era levado para o deserto, aí ele ficava lá sozinho. Aí ele ia morrer, né? Porque ou uma cobra ia comer ele, ou algum bicho ia picar ele ia morrer. Então,
Essa parte que o sacerdote levava o bode para o deserto representava como Deus afasta de nós o nosso pecado, que ele leva mesmo para bem longe. O bode expiatório era um sinal daquilo que Jesus iria fazer, né? Nenhum animal poderia afastar os pecados de verdade mesmo, né? Apenas apontava para aquele que podia. E na cruz Jesus levou os nossos pecados. Então Jesus não vai morrer de novo, né? É uma vez, já morreu. Então agora é hora da gente colocar, melhorar cada dia a nossa vida na presença do Senhor, tá bom? Aqui em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 18, fala assim: porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificando na verdade na carne, mas vivificado no Espírito. Então Jesus morreu uma vez por nós. Ele era justo e nós injustos. Então ele justo por nós injustos e levou nós até a Deus pelo sacrifício. Por isso que o véu do templo se rasgou. Quando você for ler a crucificação, lá nos livros de Mateus, Marcos, João, Lucas e João, vai ter uma parte que vai falar que na hora que Jesus expira, a terra treme e o véu do templo se rasga. Então, quando o véu do templo se rasga, significa que nós temos livre acesso com Deus. A partir dali, não precisava mais de um sacerdote e pedir perdão a Deus pelo nosso pecado. Não, nós temos livre acesso com Deus, para levar-nos a Deus. Então, só o sacrifício de Cristo, que ele já veio, morreu uma vez, não vai morrer de novo. Que a partir daí desse sacrifício nós temos livre acesso com Deus. Tá bom? Eu li que Jesus fora preso de dor.